Quando acordei naquela manhã, a cama estava fria. O travesseiro dele, ainda amassado, exalava o cheiro de colônia. Aquela Azaro pour homme que eu mesma tinha dado de aniversário. Mas o quarto estava vazio. Sobre o criado mudo, um bilhete tremia ao vento que entrava pela janela aberta. Não volte a me procurar. Preciso de liberdade. Por alguns segundos, pensei que fosse uma brincadeira. Mas o armário escancarado, as gavetas vazias e o silêncio da casa me confirmaram a pior verdade. Meu marido havia me abandonado. Meu nome é Adriana, tenho 42 anos e por 2 décadas vivi acreditando que o amor bastava. Conheci o Carlos ainda na faculdade e juntos construímos tudo. Uma casa, um pequeno restaurante e uma vida cheia de promessas. Promessas que ele quebrou sem olhar para trás. A vizinha foi a primeira a perceber minha ausência de aliança e a última a esconder o olhar de pena. Homem assim não presta, dona Adriana, cochichavam. Mas eu não queria piedade, queria respostas. Passei dias tentando entender onde errei. Revirei contas, mensagens, fotos antigas. E quanto mais eu procurava, mais percebia o quanto eu tinha deixado de existir dentro da própria casa. Eu não era mais esposa nem mulher. Era apenas um hábito, um conforto, uma sombra. Mas naquele silêncio amargo, uma certeza começou a nascer. Se ele se libertou, eu também podia. Eu só não imaginava o que aquele bilhete escondia e como ele mudaria tudo o que eu sabia sobre a minha vida. Nos dias seguintes, minha vida virou um borrão. O restaurante que abrimos juntos ficou de portas fechadas. As contas começaram a se acumular sobre a mesa, como lembranças do fracasso que eu tentava esconder. Uma tarde, o telefone tocou. Era o banco. Senhora Adriana, seu marido cancelou a conta conjunta. A senhora precisa regularizar o débito do empréstimo. Meu estômago revirou. Ele não só tinha ido embora, tinha levado tudo. O dinheiro, o carro e até o nome do restaurante, que estava registrado apenas em seu CPF. Em questão de horas, tudo o que eu ajudei a construir foi arrancado de mim. Corri até a casa da sogra buscando alguma explicação. Ela me recebeu com um sorriso amargo, de braços cruzados na porta. O Carlos cansou, Adriana. Homem nenhum aguenta viver com uma mulher amarga. Amarga? Minha voz saiu trêmula. Eu acordava às 5 da manhã para fazer marmita para ele levar para o trabalho. Eu cuidei da sua mãe quando ela adoeceu. Lembra? Eu fechei o restaurante sozinha durante 3 meses quando ele disse que estava esgotado. Onde é que eu fui amarga, dona Marta? Ela desviou o olhar, mas não recuou. Você fez tudo isso porque quis. Ninguém pediu para você se anular desse jeito. Eu me anulei, repeti, sentindo algo queimar no peito. Eu me dediquei. Tem diferença. Pois devia ter vivido por você mesma, Adriana. Meu filho não é responsável pela sua infelicidade. Então ele é responsável pela traição? Pelo abandono? Pela covardia de ir embora sem olhar na minha cara? Ela deu um passo para trás, a máscara de frieza rachando por 1 segundo. Ele vai te ligar, quando estiver pronto. Não precisa mais, respondi e virei as costas. Voltei para casa a pé, sob uma chuva fina que molhava meu rosto e escondia as lágrimas. Dentro de mim, algo estava rachando, mas não era fraqueza, era casca velha caindo. Alguns dias depois, enquanto organizava papéis no escritório do Mesta restaurante, ou do que restava dele, encontrei uma pasta esquecida no fundo de uma gaveta. Era antiga, encardida, com o nome de Carlos rabiscado na capa. Por curiosidade, abri. Dentro havia notas fiscais, contratos e uma folha dobrada várias vezes. Quando desdobrei, reconheci a caligrafia dele imediatamente. Aquela letra inclinada, quase infantil. Se você está lendo isso, é porque já descobriu. Eu falhei com você, Adriana. Falhei comigo também. Tentei esconder, mas a verdade ia aparecer. Cedo ou tarde. Minhas mãos tremiam.
No fim da carta, um nome saltou aos meus olhos: Luciana, minha melhor amiga desde o colégio, a madrinha do nosso casamento. A carta continuava: eu e a Luciana estamos juntos há 2 anos. Eu não queria machucar você, mas não suportava mais viver nessa mentira. O papel escorregou das minhas mãos. As lembranças começaram a desfilar. Os almoços que ela insistia em pagar, as visitas longas quando eu saía para as compras, o dia em que encontrei um brinco dela no sofá e ela disse que tinha caído da bolsa. E aquele perfume, esse maldito perfume, era um Prada Candy, doce demais, enjoativo. Luciana sempre usava. E nos últimos meses, o travesseiro do Carlos às vezes cheirava a ele, misturado com a colônia. Eu achava que era impressão minha. Mas não era. A traição não era apenas dele, era deles. E o bilhete que ele deixou na cabeceira não era fuga, era covardia. Sentei no chão frio do escritório, abraçada àquela pasta, e não chorei. Não tinha mais lágrimas, só restava uma clareza estranha, quase física. Eu não perdi nada. Eles é que perderam a mim. Fechei a pasta, me levantei e pela primeira vez em semanas abri as janelas do restaurante de par em par. O vento entrou com força, levando a poeira, o cheiro de mofo e talvez um pouco do passado também. Naquela noite, não dormi. Sentei à mesa da cozinha com um caderno velho, uma xícara de café requentado e comecei a escrever. Não escrevi sobre dor. Escrevi números. Quanto eu precisava para reabrir o restaurante. Quanto devia. Quanto podia conseguir. Às 3 da manhã, liguei para o Pedro, o antigo cozinheiro. Alô, dona Adriana? Tá tudo bem? Pedro, você ainda quer trabalhar? Silêncio do outro lado. A senhora vai reabrir? Vou. E dessa vez, o nome na porta vai ser o meu. No dia seguinte fui ao banco. Peguei um empréstimo pequeno, usando minha casa como garantia. A única coisa que ainda estava no meu nome. Vendi as joias que minha mãe tinha me deixado. Um anel de formatura, um par de brincos de ouro. Cada peça que saía da minha mão doía. Mas cada nota que entrava no caixa era um passo para frente. Passei uma semana inteira pintando as paredes do restaurante. Sozinha. Subi em escada, manchei a roupa, quebrei 2 unhas. Mas quando terminei, olhei para o espaço vazio e pela primeira vez vi possibilidade em vez de ruína. Pedro voltou. Depois a Cida, que lavava a louça. Depois o Marquinhos, que entregava marmita de bicicleta. Meu time voltou. Não porque eu prometi dinheiro, eu mal tinha, mas porque eles acreditaram. E no dia da reabertura, quando acendi o letreiro novo, Sabores da Dri, o cheiro de cebola refogada, alho e pimenta tomou conta da rua. Cheiro de comida de verdade, cheiro de recomeço. O primeiro cliente foi um senhor de cabelos brancos que pediu feijoada. Quando ele limpou o prato e pediu a conta, deixou uma nota extra. Pro café da moça que cozinha com alma, disse sorrindo. Eu segurei aquela nota de R$ 10 como se fosse ouro, e naquele momento soube que ia dar certo. Os meses passaram. O restaurante voltou a encher, devagar, mas com constância. As avaliações na internet começaram a chegar. Melhor feijoada da região, atendimento acolhedor, comida que abraça. Até que um sábado, olhei pela janela e o vi. Carlos, parado do outro lado da rua, mãos nos bolsos, roupas amarrotadas, sozinho. Soube depois, pela boca pequena, que Luciana o tinha deixado, endividado, sem rumo, sem nada. Ele atravessou a rua devagar, como quem tem medo de ser enxotado. Entrou. O restaurante estava cheio, barulhento, vivo. Ele ficou parado na porta, olhando ao redor como se não reconhecesse o lugar. Eu estava no caixa. Nossos olhos se encontraram. Ele abriu a boca, mas eu levantei a mão. Não, Carlos. Adriana, eu só queria... Você queria liberdade, lembra? Ele baixou a cabeça. Eu errei. Errou, repeti com a voz firme, sem raiva. Mas eu não. Ele deu um passo à frente. Eu posso consertar,
A gente pode tentar de novo. Respirei fundo. Senti o cheiro da cozinha. Alho, coentro, pimenta do reino. O som dos talheres batendo nos pratos, das risadas dos clientes. E pensei no quanto aquele lugar era meu agora. Não, Carlos, não pode. E sabe por quê? Ele me olhou, esperançoso. Porque eu não preciso mais de você. E essa... Apontei ao redor. Essa é a minha liberdade. Ele ficou parado, sem palavras. Depois assentiu devagar, virou as costas e saiu. Pela janela, vi quando ele parou na esquina, olhou para trás uma última vez e seguiu. Dessa vez, definitivamente. Fechei os olhos, inspirei fundo. E pela primeira vez em meses, senti o perfume da Luciana saindo completamente da minha memória. No lugar dele, só ficou o cheiro de comida boa, de trabalho honesto, de dignidade reconquistada. Hoje, acordo cedo. Não porque preciso, mas porque quero. Vou para o restaurante antes do sol, nascer, preparo o café, acendo os fogões, e enquanto a cidade ainda dorme, eu respiro aquele cheiro. Tempero, café fresco e promessa de um novo dia. Às vezes ainda penso no Carlos, na Luciana, no bilhete, mas não com dor, com gratidão, porque foi o abandono deles que me obrigou a me encontrar. Um domingo qualquer, uma cliente deixou um bilhete na mesa. Obrigada pela comida e pelo carinho. Seu restaurante tem alma. Guardei esse bilhete na carteira, onde antes ficava a foto do casamento. Hoje, meu restaurante está sempre cheio. Não sou rica, mas sou livre. E toda vez que alguém entra e sente o cheiro da minha comida, eu sei que estou servindo mais do que almoço. Estou servindo recomeço. O meu. E talvez o de quem precisar. E você? Já teve que recomeçar do zero depois de uma traição ou abandono? Conta aqui nos comentários. Sua história pode ajudar alguém que está passando pela mesma dor agora. E se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Obrigada por ter ficado até o fim.